Gostaria de cumprimentar todos os irmãos que estão lá em casa, assistir através das redes sociais. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco, aí no vosso lar, onde quer que estejam, no trabalho, na rua, no autocarro. Que o Espírito Santo esteja convosco e vos encha, capacite, transforme de uma forma santa e poderosa. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos que estão aqui reunidos no templo, na casa de oração. Amém. Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de perguntar a quem nos visita pela primeira vez, que possa, sem vergonha, sem timidez, levanta bem o teu braço. Amém. Glória a Deus. Amém. É preciso muita coragem para vir à comunidade cristã unânimes, que a malta aqui é doida, varrida, totalmente varrida. Ok? Se virem pessoal a fazer decolar na pista do aviãozinho, não escandalize, tá? É o charamanaias do Pai. Deus abençoe os irmãos, sejam muito bem-vindos à casa do Pai. Mi casa, sua casa, assim diz o Senhor, versão Luís Silva. Amém? Levanta aqui nesta ala direita. Glória a Deus, obrigado pela sua visita, coragem também. O que é que a igreja diz a quem nos visita pela primeira vez? São muito bem-vindos, em nome de Jesus. Amém? Deus vos abençoe muito. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu gostaria de partilhar convosco uma mensagem de motivação, ok? Eu gostava de motivar através das Escrituras, da palavra do Senhor, motivar o teu coração a não desistir. Eu gostava de motivar o teu coração através da carta aos Hebreus, cujo autor, da carta ou do sermão aos Hebreus, não é? Muitos de nós chamamos ou conhecemos os textos de Hebreus como sendo uma carta aos hebreus judeus, mas também podemos olhar para essa mesma carta como um sermão, ok? O autor desta carta ele está a pregar e está a pregar uma mensagem de motivação. Ele está a inspirar e a motivar através da escrita os irmãos hebreus que naquele tempo não estavam a passar por um momento bom no tocante às perseguições que eles estavam a sofrer. Tal e qual como nós, e eu partilhei agora convosco uma lista de países cujo os nossos irmãos cristãos sofrem perseguições, estes irmãos hebreus judeus, também estavam a sofrer perseguição. E tudo aquilo que já havia sido ensinado estava a ser colocado em causa. Por causa, talvez, da sua imaturidade espiritual, talvez por causa da sua falta de profundidade no conhecimento de quem Cristo era, é e será, por causa, talvez, da sua flexibilidade no tocante às tentações deste mundo. Escuta, total atenção, no tocante às tentações deste mundo, talvez também derivado à sua falta de convicção naquilo que havia sido ensinado. Mas olhemos para o esboço desta carta ou deste sermão, antes de passar para a exposição bíblica e para a aplicação da mensagem. Então nós vemos que esta carta, composta por 13 capítulos, ok? Quer passar para os irmãos hebreus, judeus, e para todos os cristãos, nos dias de ontem, nos dias de hoje e também nos dias de amanhã. O motivo é inspirar. E o autor desta carta traça o seguinte esboço da mesma. É composto pelo seguinte esboço. Primeiramente, o autor, derivado às circunstâncias que estes irmãos estavam a passar, derivado àquilo que eles estavam a pensar, retroceder, desviar-se nos dias de hoje, digamos assim, literalmente, desviarem-se dos caminhos, desviarem-se da verdade. O autor desta carta revela, primeiramente, a superioridade de Cristo. Pessoal, apesar de tudo aquilo pelo qual vocês estão a passar, apesar de tudo aquilo que vos estão a querer ensinar, tentando corromper os ensinamentos que já vocês conhecem, Cristo é superior. Cristo é o mais elevado de todos. Cristo é soberano. Não existe outro além de Cristo. Não existe outro Deus maior,
além do nosso Deus. Não existe anjos maiores do que Cristo. Isto era parte dos ensinamentos. Moisés não é maior que Cristo. Cristo é maior que Moisés. Cristo é maior que todos os anjos. Cristo é o maior... é maior que o sacerdócio do Antigo Testamento, por muitos sacerdotes, por muitos profetas, por muitos reis, por muitos juízes, por muitos homens que possam ter existido na velha aliança. Cristo é maior. Cristo é superior. E é este ensinamento, é este princípio que o autor da carta aos Hebreus quer passar para estes irmãos. Para quê? Para que eles não desistam, para que eles permaneçam na verdade, para que eles permaneçam nos caminhos de Cristo. Cristo é maior. Esta nova aliança em Cristo Jesus é maior que a antiga aliança. Esta nova aliança é composta por graça, por misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Não desistam, permaneçam fiéis, consistentes, inabaláveis. Cristo é superior, meu irmão. Amém? 3 améns. Cristo é superior. Cristo é maior. Cristo é soberano. Cristo é o Rei, mas não um Rei qualquer. É o Rei dos Reis. É o Senhor dos Senhores. O bom pastor. O eterno Salvador. Não desistas, diz o autor da carta aos Hebreus. Não desistas. A superioridade de Cristo sobre tudo e sobre todos é claramente exposta, declarada nesta carta, neste sermão, nesta pregação. O autor evidencia, destaca a superioridade sobre todas as religiões que poderiam haver naquele tempo. Destaca sobre todas as convicções, ideias, pensamentos, pensadores, filósofos. Porque se nos dias de hoje há muitos pensadores e muitos idealistas que são muitas vezes, ou se acham donos da razão, muitos teólogos que se acham donos da razão, neste tempo também assim o haviam os gregos, donos e senhores, e são conhecidos como tal, donos da razão, pensadores, grandes filósofos. Não existia ninguém além de Cristo. Não existia coisa melhor que Cristo. Viver em Cristo é ter a melhor coisa na vida. Por simples palavras, é isto que o autor quer declarar. Todas as demais religiões que procuram concorrer ou entrar em disputa, exaltando-se a si mesmo como sendo a verdade soberana, a ortodoxia, que significa a plena verdade, os senhores da verdade, Cristo é verdade. E assim a palavra do Senhor nos diz. O autor da carta aos Hebreus, também para além da superioridade de Cristo, no esboço desta carta, ele quer revelar ou mostrar aos irmãos que falar sobre a superioridade da fé. Para além dos pensamentos, das ideias, dos conhecimentos que possas ter, a fé em Cristo Jesus revela superioridade sobre todas as coisas. Que coisas? A fé em Cristo Jesus é superior à tua doença. É superior nada à doença, seja qual ela for, seja qual for o timing de vida que ela te dá aqui nesta terra. A superioridade da nossa fé é maior. Seja qual for a adversidade, é isto que o autor quer passar. Pessoal, existe superioridade na fé que nós temos em Cristo Jesus. Porque Ele é superior. Então, logo, se eu creio naquele que é superior, tudo pelo aquilo que eu passo nesta terra, seja de que ordem for, em fé, eu conseguirei ultrapassar. Essas perseguições não são superiores ao teu Cristo. Essas convicções não são superiores ao teu Cristo. Cristo é perfeito.
Ele é perfeito o quê? Ele é o perfeito líder humano. O autor destaca isso. Ele se fez carne e como carne, como humano, ele é um líder perfeito. E nós lemos nas Escrituras que o nosso Jesus, antes de ter vindo, já após ter vindo, estando cá na terra e mesmo depois de ter partido, existe algo que ele nunca perdeu. A sua liderança, a liderança da igreja. Ele é o líder desta comunidade. Ele é o líder da nossa vida. E Ele quer liderar-nos. Ele é o nosso líder humano perfeito. Ele é o modelo humano perfeito. Que vale a pena imitá-lo. Vale a pena, é o que o autor quer dizer. E passa neste esboço desta carta. Cristo é o perfeito sacrifício humano. Que se sacrificou por nós. E que venceu a morte para nos dar vida eterna. Pessoal, não desistam, porque Cristo é perfeito. Vencedor humano. Ele venceu. Ele venceu a morte. Ele venceu os grilhões da morte. Ele ressuscitou. Ele é o perfeito. Não desistam. Por muito boas vestes, riquezas que possam demonstrar na terra, nada se compara com os tesouros que estão guardados nos céus. Nada. Cristo é o perfeito, meus irmãos. É o perfeito sacerdote humano. Entre todos os sacerdotes que muitas vezes demonstravam orgulho, egocentrismo, destacavam a sua posição diante do altar ou diante das pessoas, o nosso Cristo é perfeito sacerdote, revelando o quão maravilhoso, bondoso e amoroso Ele é. Ele não destaca a sua posição, Ele destaca o seu amor. Ele destaca o seu amor pela igreja. E é isto que o autor, neste esboço desta carta, o conteúdo desta carta, quer passar esses ensinamentos aos irmãos hebreus que estavam a sofrer perseguição naquele tempo e estavam a ser encaminhados a desistir. Mas foquemos-nos no texto. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Abra a sua Bíblia. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Glória a Deus. Hebreus 4, versículo 14. E diz o seguinte: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Vou ler de novo. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pai, no nome de Jesus, te damos graças pela tua santa palavra. Obrigado, Deus, por nos dar a oportunidade de a ler, entender, aprofundarmos no conhecimento das tuas escrituras, para que realmente possamos não desistir neste mundo. Possamos permanecer inabaláveis, convictos na nossa confissão de fé. Que nós permaneçamos firmes, Jesus, em Cristo. Que nós possamos querer acreditar, mesmo diante das tribulações da vida, problemas da vida, que nós possamos caminhar juntos, unidos, num só propósito. Pregar o Evangelho, ensinar e batizar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ao lermos este texto e depois de ter feito este esboço, talvez possas enquadrar naquilo que eu acabei de partilhar convosco. Muitos de nós, no nosso caminhar, passamos por adversidades, tribulações e muitas vezes pensamos, se não for a primeira coisa, desistir. Seja em que área for. Não somente no tocante da igreja, no cariz religioso, digamos assim, mas talvez, se calhar, na nossa casa. Primeira situação que ocorre, mais intensa, pensas em desistir do teu casamento, pensas em desistir dos teus amigos, das tuas amizades, pensas em sair do teu trabalho, pensas também, claro, em sair da tua igreja, porque, infelizmente, muitas vezes é o que acontece nos dias de hoje. Em meio a uma adversidade, uma faísca, algo que necessita um pouco mais de amor, bondade, misericórdia, talvez até dar a outra face, que muito custa.
Talvez, não sei se por estar muito maquilhada, pintada, e não queremos estragar a pintura. Mas muitas vezes isso acontece. E o primeiro pensamento que vem à tua cabeça é desistir. Quem nunca pensou em desistir? Quem nunca pensou em desistir? Eu já pensei em desistir. Seja em que área for. Já não vale a pena. Não vale a pena continuar. Porquê é que eu estou a lidar com isto, com esta situação? Porquê é que eu estou a levar porrada constante? Vou desistir. Vale a pena. Se não estou a ter nenhum proveito, se não estou realmente a usufruir, se não estou a alcançar paz, carinho, se não estou a ser honrado, não é? Porque normalmente a desistência nas nossas mentes e nos nossos corações ocorre por uma falta de conectividade com aquilo que realmente pelo qual nós fomos chamados, que é servir. E nós queremos desistir porque a carne diz-nos isto. Não te honram, não amam, não te tratam bem. É tudo aquilo que na nossa carne nós queremos sentir. Verdade ou não? É verdade, é. A falta deste sentimento ou destes comportamentos pela parte de outrem nos leva a querer desistir. Mas nós não fomos chamados para... Fomos chamados para levar vestinhas no lombo, na cabeça. A Bíblia diz que nós seríamos reconhecidos como seus discípulos pela forma como iríamos ser perseguidos. És muito perseguido. Grande discípulo que está aqui. Aliás, nas bem-aventuranças de Mateus 5, no Sermão do Monte, uma das bem-aventuranças é bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Nós viemos a este mundo, não digo que tenhas que sofrer constantemente, mas que estejas consciente que isso poderá ocorrer. Então o autor desta carta quer motivar os irmãos, e muitos de nós nos identificamos com isso. E hoje, nesta manhã, eu quero dizer a toda a igreja, pessoal, não desistas. Haja o que houver, ou esteja a acontecer o que for, não desistas. Não desistas. Ser profeta agora. Diz ao irmão que está ao teu lado, não desistas, meu irmão. A oportunidade de seres profeta aqui, apóstolo, bispo aí, santo. Não desistas, meu irmão. Estamos juntos nesta caminhada. Não desanimes. Agarremos uns aos outros. Exortemos uns aos outros. Louvemos uns com os outros. Vamos fortalecer juntos, mas não desistas. A tempestade virá, mas não desistas. Talvez as tuas perseguições não se comparem às perseguições destes irmãos hebreus. Talvez seja num nível mais easy. No entanto, nos dias de hoje, não quero falar de que nível são as tuas perseguições, ou que elas estão a sofrer, mas naquilo que elas poderão estar a causar em ti, o sentimento de desistir. Seja qual for o motivo, não desistas. Não desistas. O autor disse aos irmãos, pessoal, permaneçam firmes. Vocês converteram-se ao Evangelho. Vocês agora seguem uma fé verdadeira, uma convicção verdadeira. Vocês agora, a vossa conversão por Cristo, pelo grande sumo sacerdote, é mais fiel, é a convicção certa. Apesar de vos estarem a ensinar o contrário, ou estarem a lutar e a quererem puxar para os velhos rituais, para os antigos rituais do judaísmo, não desistam. Apesar de haver todas essas perseguições, não desistam. Apesar de estarem a ser hostilizados, perseguidos, as vossas famílias estarem a ser humilhados, quem sabe até os filhos mais novos, pequeninos, não desistam. Não recuem. Não retrocedam. Não se abalem. Não voltem para a antiga aliança. Não voltem para os antigos caminhos. Não cedam
ao velho homem, não cedam às concupiscências da carne, não cedam aos antigos vícios, não cedam à má língua, não cedam à crítica, não cedam. Sede santos como Jesus é santo. Não desistam, não recuem, não. É o que o autor diz e é o que eu quero vos dizer hoje. Não desistam, vamos permanecer, vamos estar... Quer desistir? Venha orar, venha para a casa de oração, venha ao culto, não ceda à sua carne, ao sono, à preguiça, ao orgulho, ao ego, não cedas a isso. É uma luta constante entre a carne e o espírito. Quem irá vencer, irmãos? Quem irá vencer? Quem você está a alimentar? E o autor encoraja e pede-lhes quase que o ouço gritar ao escrever a carta. Não desistam de Cristo, pois Cristo também não desistiu de vocês. Cristo não desistiu de Pedro, apesar de o ter negado. Jesus Cristo não desistiu de Tomé, apesar de ele ter, de certa forma, não crido. Cristo não desistiu de nenhum deles. Cristo morreu em meio ao beijo. Ele não desistiu do amor que tinha por Judas. Com um beijo me traz amigo. Ele não desistiu, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Ele não desistiu de interceder, de clamar pelas nossas vidas. Não desistam de Cristo, pois Cristo também não desiste de nós. Ele acredita no teu potencial, Ele acredita na tua vida. Mas eu não sou nada, mas Deus faz do nada tudo. Do nada Ele fez tudo. Não desistas, apesar da opressão de Satanás, apesar das tentações de Satanás, apesar da sedução de Satanás no tocante às nossas almas e aos nossos corpos, não permaneçam, prevaleçam. Resistam ao diabo. Não desistas do teu propósito, não desistas do teu chamado. Cristo não desiste de ti. É incrível como nós sucessivamente pecamos. Eu espero que seja pouco, mas a verdade é mesmo essa. Nem que seja na nossa mente. Eu gostaria de saber se, só para teres uma noção, se eu desse a oportunidade nesta manhã, desse a oportunidade à tua mente de ela falar aqui, subir a este altar, o que é que ela iria falar? Só para termos uma noção como nós pecamos, como nós falhamos, como nós somos fracos. Se a mente falasse de qualquer um, ela expunha-nos. Ela revelava quem verdadeiramente nós somos, falhos, pecadores. Julgamos por pouca coisa. Criticamos por pouca coisa. Não valorizamos. Falha, mas mesmo assim, Ele não desiste. Ele não desiste. O diabo vem para nos tentar, vem para nos roubar, para matar e destruir. Mas olhemos para o exemplo humano. Jesus Cristo, que foi ao deserto como homem, que foi tentado, foi seduzido, onde é dito, o diabo tem um parlapé, tem um argumento, tem uma conversa com Jesus e diz, deixa isso, usa o teu poder. Porquê é que estás a sofrer todas essas tentações? Porquê é que não mostras realmente quem tu és? Revela o teu grande poder. Porquê é que não transformas as pedras em pães? Porquê é que não saltas desse precipício e confias que numa só ordem os anjos te vêm amparar? Porquê é que não usas todo o teu o orgulho, o ego, o teu poder, a tua majestade? Porquê é que não mostras ao mundo quem tu verdadeiramente és? Do jeito que eu vejo na minha perspectiva. Isto o diabo falando. Orgulha-te. Tudo isto que estás aqui a ver será teu. Basta cederes.
Talvez o diabo te diga isso. Tenha esse diálogo contigo diariamente, no teu dia-a-dia, no trabalho, seja onde for. Para com uma vida de cruz. Porque é que estás constantemente a sacrificar-te e a humilhar-te perante os outros? Chega de dar outra face. Quantas faces Deus quer mais que tu tenhas? Chega de te curvares. Levanta a cabeça, estica o peito e revela a carne que há em ti. Este é o argumento do diabo. Ambiciona. Ou não ambiciones. Que argumentos o diabo tem usado contra ti para que abandones a tua cruz, para que abandones a tua fé, para que realmente cedas à grande confissão de fé que um dia tu revelaste perante tudo e todos e Deus. Nós seguramente em determinado momento das nossas vidas e ministério fomos, somos e seremos assediados a desistir. A grande questão que se coloca hoje, nesta manhã, é quando ou quem irá desistir. Na tua casa, tua família, nos teus amigos, quando vais desistir? A questão é esta. E Deus hoje está-nos, através desta mensagem, desta palavra, desta exposição bíblica, através deste capítulo 4, a querer nos motivar. Porquê? Porque existe um sacerdote, existe um Cristo Jesus que estará sempre connosco para nos motivar. Ele esteve com Paulo quando a sua prisão. Eu estou contigo. Não estás sós. Ainda convém, apesar deste cenário, desta prisão, desta masmorra, ainda me convém que tu pregues a alta patente. Então calma, eu estou contigo, não desistas. O diabo vem para nos tentar com dardos inflamáveis, com setas, com sofismas, e isto é o que mais muitas vezes, já nem falo dos dardos inflamados, mas falo da distorção da verdade, que muitas vezes chega até nós e aos nossos corações. Quando a Bíblia diz que o diabo nos tenta com sofismas, é a distorção da verdade. Aquilo que um dia aprendemos e estávamos convictos, hoje, derivado às circunstâncias e àquilo que temos dado ouvido para ouvir, dado as nossas vistas para ver, tem distorcido lentamente, subtilmente, porque ele não vem em entrada de pé juntos, de carrinho, não. Ele entra subtilmente nas nossas vidas de forma a distorcer a verdade, de forma a corromper a verdade. De tal forma que nem sempre nós percebemos que aquilo pelo qual nós queríamos já está totalmente distorcido. Será? E se? Amém. Outrora nós estávamos convictos na chamada do primeiro amor, convictos da verdade. Amém, glória a Deus, vou vencer, não tenho nada, mas vou ter tudo. Em nome de Jesus. Vou conseguir. Não desistas dessa verdade, não desistas dessa fé. Não desistas, não cedas a estes sofismas, não permitas que o diabo distorça a verdade, faça distorção da verdade. Está atento, ser vigilante. Vigiai em todo o tempo. Orai sem cessar. Para quê? Para que nós possamos estar atentos aos ataques das trevas, para que não possamos desistir. A desistência nasce por um flagelo na nossa vida espiritual. Ninguém diz, hoje está super top espiritual e amanhã quer desistir. Existe uma lesão espiritual na nossa vida que é causada do nada, uma inflamaçãozinha, um descuidozinho, falta de alimento, de um nutriente, de uma proteína, de uma vitamina. Subtilmente o corpo não reage bruscamente quando eu de hoje para amanhã deixo de comer proteína ou hidrato de carbono. Consoante o dia a dia, o corpo vai sentindo da mesma forma que a nossa fé e queremos desistir. Qual o nosso estado no dia de hoje? Como é que nós estamos espiritualmente? Estamos a um passo da desistência? A meta está aí. Cristo está à porta. As evidências estão claras. E quanto mais Ele perto está, parece que mais crentes querem desistir. Talvez seja a última volta. Talvez seja os últimos 100 metros, onde é necessário darmos um sprint, aplicarmos todas as nossas forças. Todos nós clamamos e vemos que as evidências do fim dos tempos estão aí.
Então não é hora de desistir, deitar a toalha ao chão, de fazer o bem, amar o próximo, perdoar, humilharmos diante de Deus, orarmos, clamarmos. Não é hora de desistir, é hora de continuar firme. Não é hora de olhar para trás. Se você reconhece que Cristo está às portas, é bem que, para todo o bem da igreja, é bom que nós possamos nos examinar hoje, agora, o estado da nossa saúde espiritual. Faz um balanço. Faz um balanço. Como está a tua verdade? Ela ainda é verdade? Ou a verdade já é mentira no teu coração? A Bíblia diz, há caminhos aos olhos dos homens que parecem caminhos de paz, mas o final deles são caminhos de morte. Que caminhos são esses que nós andamos? Que caminhos têm sido esses? Não desistas de olhar para a verdade de Jesus Cristo. Não desistas de olhar para o dono e soberano da verdade. Não desistas. Falta pouco. Falta pouco para alcançar a promessa. Falta pouco para alcançar. Falta pouco, não desistas. Mais 5 minutos de oração no teu quarto em secreto e alcança. Não desistas. Mais um dia de jejum. Mais 12 horas de jejum. Mais uma leitura bíblica e talvez alcance aquilo pelo qual tu tens orado há anos. Não desistas. Hoje eu quero encorajar-te. E tendo em conta que para alguns, ou muitos de nós, já caminhamos juntos há algum tempo, que já demos muitas voltas por esta cidade, já saltámos e chorámos e orámos juntos, já louvámos muitas vezes, já preguei inúmeras vezes aqui, para todos nós que estamos nesta mesma pista, nesta mesma corrida, que nos irá levar a uma meta que é maravilhosa, que é a meta da salvação. Vamos estar juntos, vamos caminhar juntos. Falta pouco, falta pouco. Que argumentos usou o autor? Hebreus 4,14. Nós temos um grande sacerdote. Não desistas. Primeiro ponto. Não é porque temos um mega templo. Não é profeticamente. Não é que tenhamos um mega levitas. Não é que tenhamos instrumentos top. Não permaneças firme porque és lindo e esbelto. Não permaneças firme porque tens conhecimento da Bíblia de capa a capa. Não permaneças firme porque até podes liderar 300 pessoas, 50 igrejas. Não permaneças firme por causa da equipa que tu tens. Não. Permanece firme porque existe um argumento que está acima de tudo isso. E o autor diz, visto, é evidente, é claro, é sabido que nós temos um sumo sacerdote. Um sumo sacerdote. Ele fala por um povo que precisa de ouvir isto mais uma vez. Luís, mas eu já sei que tem um sumo sacerdote, que é Cristo Jesus, aleluia, Yeshua. Nós já sabemos isto. Mas eles também sabiam. Mas o coração deles não entendia e já não queria. Estava a ceder, estava a retroceder e era necessário enfatizar, era necessário declarar. Como eu hoje estou aqui a declarar, nós temos um sumo sacerdote que é Cristo Jesus. Por isso, não desistas. Não permitas que a confusão baralhe a tua mente. Não desistas de ser oprimido pelas trevas. Não permitas que o pai da mentira venha trazer dúvida ao teu coração. Rasga a alma. Sabem, estaria a mentir se no percurso da minha fé cristã eu dissesse, em todo o culto que eu fui, eu estava sempre de coração aberto. Eu era sempre um vaso, à espera que os tesouros fossem depositados dentro de mim. Já houve cultos que eu fui e que tive que rasgar a minha alma, rasgar para que realmente as escrituras penetrassem como uma espada de 2 gumes. A Bíblia, os escritores, os autores dos livros, falam nisso. Profetas, apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo, que é necessário nós nos despejarmos de nós mesmos para que possamos dar lugar
ao grande tesouro que é o Evangelho de Cristo Jesus. Que é necessário negarmos a nós mesmos, apesar de todo o poderio. Os profetas falaram aos reis, apesar de tudo isso. O próprio Salomão admitiu isso, que tudo aquilo que ele tinha era vaidade. O apóstolo Paulo considera aquilo que ele tinha aprendido como esterco. Então é necessário nós nos rasgarmos a nós mesmos para que possamos dar lugar à verdade que é Cristo Jesus. No decorrente da nossa vida, no nosso dia, ouvimos sopros disto, sopros daquilo, e às vezes chegamos aqui com o coração totalmente mumificado. É necessário rasgar a alma, fazer cara feia para nós mesmos, de forma a que nos assustemos e livremos-nos de nós mesmos. Quantos estão a entender? Faz cara feia para ti mesmo, assustas, sais de ti mesmo e só está Cristo Jesus em ti. No nosso dia-a-dia ouvimos sopro do diabo. Desiste, não vale a pena, a luta é complicada. E escuta, era lícito estes irmãos, entendia-se, era, digamos, coerente a serem martelados diariamente, perseguição diariamente. Então, até se podia dizer, eles têm razão, eles têm motivos para desistir. Mas têm grandes motivos, maiores motivos para continuar. E eu creio que existem motivos que te façam querer desistir. Mas existem motivos maiores que te fazem continuar. A questão é essa, eu não estou a dizer, estás triste porque tens a despensa vazia. O que é isso, mano? Não estou a dizer, é lícito estás triste quando olhas para a tua despensa, para a tua mesa, quando olhas para a tua conta bancária e está a zero. Não estou a profetizar, estou só a dar um exemplo, ok? É normal sentir-te triste, estás desempregado há uma data de tempo. É normal, sentes-te cansado, queres desistir. Isso acontece. Em algum momento da minha vida também já aconteceu por os motivos terrenos. Pressionam-nos. Causam pressão. Mas desde quando é que eu, cristão, tenho que olhar para algo que é terreno? Eu tenho que acreditar naquilo que é eterno, que é Jesus. O problema está no foco. É tudo uma questão de foco. Dá uma mensagem. É tudo uma questão de foco. Onde tens a tua vida focada? Vem o sopro do diabo. Mas amanhã vem um sopro do Espírito Santo. Vem um sopro da palavra de Deus. Vem um sopro, por vezes, um culto sopro do Espírito Santo, outro culto com o sopro de Deus, mas não, lá fora vem um sopro do diabo, vem um sopro do velho homem e a carne está-se a querer enaltecer. Isso acontece, mas nós temos que resistir. Nós temos que permanecer firmes. Permaneçam firmes às tentações, às opressões, ao desânimo. Sejam sustentados pelo Senhor da paz, aquele que dá-nos paz incomparável à paz deste mundo. É aquela que excede todo o entendimento. E nós somos assim, com picos de altos e baixos. Nós somos assim. É normal. Acontece. Somos carne. Somos homens e mulheres que muitas vezes cedem. Mas não desistas. Não desistas. Permanece firme. O autor diz, estejam firmes. E a firmeza, a palavra firmes, o original da palavra, quer dizer, significa agarrarem-se. Mas não agarrarem-se de uma forma simples. É agarrar com firmeza. É agarrar como, não sei quantos veem o National Geographic aqui, quando o leão, vida selvagem, o leão corre atrás da presa. Ou o tigre, ou a chita. Sabiam que eles muitas vezes, esses animais, esses felinos, empregam total força na investida que vão fazer pela sua presa? Vocês sabiam, eu não quero cair em erro, mas não sei se é uma oportunidade ou duas oportunidades que eles têm para realmente caçar a presa. Porque se realmente estiverem no limite da sua fome, já estiverem muito famintos, e se eles não conseguirem numa ou na primeira ou na segunda oportunidade de agarrar a presa com firmeza e deixá-la fugir, eles correm risco de vida. Sabem? Eles dão 100%. E se não conseguem, morrem. Agarrem-se com firmeza. Com firmeza. Agarrem-se e não larguem mais. Estava quase para dar o exemplo, mas as medidas
da DGS não permitem. Agarrar com firmeza de forma a não soltar mais. Agarrem-se, segurem com força, fiquem firmes. No quê? O autor diz também lá. Vamos ler o texto. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos, confirmemos firmemente a nossa confissão. Agarremos à nossa confissão que um dia nós fizemos perante o altar. Qual confissão? Não de pecados, não de fraquezas, não, nada disso. É a nossa confissão em Cristo Jesus. Nós um dia confessamos que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu numa cruz e morreu por nós. Agarrem-se a essa convicção. Não se agarrem a promessas. Não, ao Senhor das promessas. Não se agarrem a coisas mundanas, agarrem-se a coisas celestiais que duram eternamente. Agarrem-se à vossa confissão que o Senhor é o único e suficiente Salvador, que o Senhor é o caminho que leva a Deus, que agarrem-se com firmeza a quem? Ao Evangelho de Cristo Jesus. Agarrem-se firmemente na vossa fé. Nestes tempos de crise, de dificuldade, de opressão, de perseguição, diz o autor aos Hebreus, agarrem-se à vossa fé. Porque o resto é muito flexível. Não desistem. Agarrem-se ao Evangelho, agarrem-se firmes naquilo pelo qual foram chamados. O vosso propósito, o vosso chamado. Mas não tem dado frutos. Quem sabe? Quem sabe? O vosso trabalho não será em vão aqui nesta terra. Assim diz a palavra do Senhor. Todo o vosso trabalho não será em vão aqui nesta terra. Então não desistam. Não desistam. Vocês já conheceram, já foi evidente os vários atributos de Deus na vossa vida. Não voltem para trás. Não retrocedam. Ele vai vos tentar de uma maneira ou de outra, mas fiquem firmes. Vigiai, está firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Seja um exemplo. Comportai-vos dignamente, honrosamente. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz-lhes os seguintes: eles precisavam realmente de um tratamento de choque, porque apesar de ser uma igreja próspera em dons e talentos, os seus comportamentos não revelavam isso. Era necessário eles serem tratados no tocante ao seu ego e à sua forma como eles estavam a evidenciar-se, não a evidenciar Cristo. Então vocês irão ser tentados a desviarem-se dos vossos caminhos. E estavam. Subtilmente eles estavam, mas estejam firmes. O apóstolo Paulo fala aos Coríntios, fala a nós, através das suas escrituras. Vamos ficar de pé.